Fala aí pessoal, tudo bem? O professor Giovanni aqui e nós estamos aí viajando pela evolução, falando de teorias evolutivas. Nós já vimos as ideias do Lamarck, nós já vimos as ideias do Darwin e nessa aula então vamos fazer um fechamento em relação a isso, entendendo como que pode aparecer aí nas questões de Enem, questões de vestibular e também auxiliando você a resolver os exercícios aí do seu material. Então, em relação ao darwinismo, a gente pode entender em relação ao darwinismo que nós observamos uma variabilidade populacional. Então veja, por esse modelo, eu retirei isso aqui de uma questão, então já é uma imagem que você pode ter aí associada a uma questão, isso auxiliando você a resolver, pensar como que isso pode ser cobrado. Temos aqui uma variabilidade populacional. E como um funil, o meio ambiente ele acaba selecionando o quê? O mais apto. A seleção dos mais aptos. Lembre-se que a seleção do mais apto fala de adaptação. Então, quem se adapta melhor às mudanças seria o mais apto. De acordo com as ideias do Darwin, quando ele volta da sua viagem, você lembra que a viagem do Darwin durou lá 5 anos aproximadamente. Quando o Darwin volta, cheio de anotações, ele sofre influência de, por exemplo, Thomas Malthus, de Charles Lyell. Então são observações que ajudaram muito para que Darwin pudesse escrever o seu grande trabalho lá, A Origem das Espécies. Com relação a Thomas Malthus, o Darwin ele observou a seguinte fala, a seguinte observação lá em relação a Thomas Malthus, que disse que as populações crescem em progressão geométrica, enquanto que os recursos do meio crescem em progressão aritmética. Qual foi a dedução do Darwin em relação a essa frase do Thomas Malthus? Como não há recurso disponível para todos, como água, alimentos, abrigo, etc., os indivíduos competem entre si e sobrevivem aqueles melhores adaptados. Essa luta pela vida, Darwin chamou de seleção natural. Então olha que interessante, depois de uma longa viagem, de várias anotações, de observar que existiam, por exemplo, nas Ilhas Galápagos, várias aves que apresentavam um padrão de bico diferente, mas que morfologicamente elas eram muito semelhantes, o Darwin começou a entender que provavelmente na separação das Ilhas Galápagos ocorreu uma pressão, uma seleção natural, ou seja, o que fez a partir de um ancestral comum você ter uma irradiação ali adaptativa. Em relação a Charles Lyell, a Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas, agindo por um longo período de tempo. Então não é uma coisa também que acontece da noite para o dia. Qual foi a dedução do Darwin em relação a essa frase? O planeta é muito antigo e os animais que vivem hoje surgiram por modificações de animais que viveram no passado. Aqui é importante destacar que o Darwin também fala de uma ancestralidade, um ancestral comum. Então, de acordo com o Darwin, ideia da ancestralidade comum. Nós temos aqui um mamífero ancestral e a partir desse mamífero ancestral nós observamos o quê? Uma irradiação adaptativa. De acordo com o meio, quem vive no meio aquático? O meio exerce uma pressão seletiva. O meio seleciona quem é mais apto. Ou seja, me faz pensar que viver no ambiente aquático é interessante ter, por exemplo, nadadeiras. Quem vive no ambiente aéreo, como o morcego, a presença de asas. Então, o ambiente faz uma pressão, uma seleção, uma pressão seletiva, que Darwin chamou de seleção natural. Entendendo que existe o quê? Um ancestral comum, uma ancestralidade comum. Todos os seres vivos do planeta Terra descendem, então, de um mesmo ancestral, de acordo com as ideias do Darwin. Agora, é importante dizer que Darwin, na sua viagem em 1831, retorna ali em 1836. Então, vamos pensar em questão de data, só para você entender quanto tempo Darwin vai demorar para publicar o seu trabalho. Volta da viagem em 1836. E aí, professor, ele já sai falando para todo mundo da teoria da evolução? Não, ele ainda vai amadurecer muito essa ideia. Ele só vai publicar o seu trabalho de origem das espécies em 1859. Olha só quanto tempo depois ele foi publicar A Origem das Espécies. Então nós temos aqui, o Darwin fala de uma ancestralidade comum, então nós podemos observar
a questão lá das Ilhas Galápagos, os tentilhões de Galápagos, que Darwin escreveu muito sobre isso. Então, como eu disse, nem Darwin nem Lamarck falam de girafas, mas, por exemplo, sobre os tentilhões de Galápagos, o Darwin comenta muito aí. Então, nós temos lá 13 ilhas com 13 espécies diferentes de tentilhões. Só que quando você observa essas 13 espécies de tentilhões, elas têm alguma similaridade morfológica. Muda basicamente o padrão do bico. Uma ave que se alimenta de fruta, outra se alimenta de semente, outra se alimenta de larvas. E aí você tem o quê? Uma ideia de ancestral comum. Foi esse registro que Darwin acabou sendo interpretado de maneira errada. E aí a gente vê muito aquela imagem, né, como se o homem tivesse vindo do macaco, que é a ideia da anagênese. A ideia da anagênese que fala da evolução gradual. Mas não foi isso que Darwin escreveu. O Darwin falou de uma ancestralidade comum. Ele não quis dizer que nós viemos, por exemplo, do macaco, mas ele quis dizer que deveria existir ali algum parentesco entre homens e macacos. Uma ideia de cladogênese e não de anagênese. Então, Darwin fala de um ancestral comum, Darwin fala de uma seleção natural. Então, para que a gente possa, entender, somente em 1859, como eu comentei, Darwin vai publicar o seu trabalho. Professor, por que ele demorou tanto tempo? Em 1836 ele já tinha voltado da viagem, sofreu ali influências de Thomas Malthus, Charles Lyell. O Darwin tinha a sua esposa a Emma e tinha a influência também da igreja. Talvez isso deve ter segurado um pouco ele para que ele não saia falando da evolução numa época que talvez esse tipo de assunto não seria muito interessante. Então Darwin segura essas ideias, talvez até por conta que a sua esposa, a Emma, ela tinha essa parte de pensamento religioso, ele segura essa informação. Agora, Darwin percebe que outros cientistas como o Wallace, através de trocas ali de cartas com Wallace, também estava chegando em conclusões parecidas com a sua. Então ele percebeu, se eu não publicar o meu trabalho agora, se eu não agilizar a minha publicação, talvez outros cientistas possam publicar antes do que eu, e eu posso perder esse título, aí importante. Então Charles Darwin acelera a sua publicação, uma vez que ele percebe que outros cientistas como Wallace podem publicar ali trabalhos parecidos com os seus. Aqui para a gente sintonizar bem essa ideia, então, como eu já disse, para o Darwin o ambiente seleciona as mudanças, para o Lamarck o ambiente provoca as mudanças. Olha esse bate-papo aqui que interessante. Você tem aqui Charles Lyell, Wallace e Darwin. O que Darwin não sabia? Olha só o bate-papo aqui. O Wallace fala, Darwin, e ele fala, oi. Como surge a variabilidade das populações? O Darwin fala, boa pergunta, não sei lhe responder. Se a gente perguntasse para o Darwin, tá bom Darwin, existe girafa de pescoço curto, existe girafa de pescoço comprido, mas como surgiu a primeira girafa de pescoço comprido? Talvez Darwin iria responder, não sei lhe responder. Darwin não fala nada sobre genética. Até porque, paralelo ao estudo da evolução, tinha outro camarada importante para a biologia, que era o Gregor Mendel, Johannes Gregor Mendel. Dizem que o Mendel até chegou a escrever cartas para o Darwin, mas que esse diálogo não seguiu adiante. Então o Darwin, ele não escreve nada em relação à genética, Darwin não escreve nada em relação, assim, pelo menos de concreto, com relação a origem da variabilidade. Se alguma questão de vestibular, de Enem, falar que Darwin falou sobre mutação, isso é falso, Darwin não fala sobre mutação. Se alguma questão fala, o Darwin falou de DNA, não, Darwin não fala de DNA. Darwin não fala da origem, ele não soube explicar a origem da variabilidade. É aí que vai entrar o que nós chamamos de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Essa teoria sintética da evolução vai juntar as ideias do Darwin, as ideias da seleção natural de Darwin com os conceitos de genética, coisa que Darwin então não soube responder. Vamos dar uma olhada aqui nesse exercício. Após uma aula sobre a teoria evolutiva de Darwin e Wallace, então muitos cientistas atuais até consideram essa teoria evolutiva Darwin e Wallace, dando crédito também para o Wallace, que teve aí
né? Uma contribuição também importante. 5 estudantes discutiram sobre o tema e cada um chegou a uma conclusão sobre as adaptações encontradas em algumas espécies de animais. Lucas, as espécies animais tiveram que se adequar ao meio ambiente para sobreviver, e foi assim que as características adaptativas favoráveis foram surgindo. Então Lucas fala que espécies tiveram que se adequar ao ambiente. Vamos lá, ele falou, né, em relação a uma pressão do ambiente e eles tiveram que se adequar. Uma ideia do Lucas. Bernardo, o meio ambiente escolheu os seres vivos mais aptos e assim muitas espécies, como os insetos, formaram as para atender a essa escolha. Até começou bem, né? Mas o fato dele falar que formaram as asas para atender essa escolha fala de uma transformação, fala de um lamarquismo. Camila, a seleção natural impôs às espécies animais que se modificassem, também fala de um transformismo, né? E dessa forma elas sobreviveram, caso contrário teriam sido eliminadas, ou seja, ou sobrevive, ou se modifica, ou se vai morrer, né? Fala de um transformismo também a Camila. Karen, os animais com características favoráveis tinham mais chance de sobrevivência e de reprodução. E essas características foram transmitidas aos descendentes. Então, quem tem característica mais favorável foi selecionado positivamente. E assim sobreviveram, reproduziram e passaram essas características aos sobreviventes. Temos aqui aos descendentes, né? Temos aqui então a ideia de Karen, mas de acordo com o Darwin. Tatiana, animais como os peixes possuem adaptações semelhantes, uma vez que tinham as mesmas necessidades de sobrevivência na água e por seleção natural geraram filhotes semelhantes. Comando da questão. O conceito da teoria de Darwin-Wallace foi corretamente apresentado por... De acordo com Darwin, de acordo com Wallace, quem se aproxima mais das ideias aqui foi a Karen, né? Que fala, os animais com características favoráveis tinham maior chance de sobreviver, ou seja, foram selecionados, se reproduziram e transmitem então essas características aos seus descendentes. Outro exercício para a gente poder discutir aqui. O avanço da medicina é responsável pelo aumento da expectativa de vida de muitas pessoas portadoras de genes que causam doenças graves. Assim, podemos dizer que a medicina vai contra a seleção natural, prejudicando a permanência da espécie humana? B. Vai contra a seleção natural, favorecendo a permanência da espécie humana? Então veja que aqui ele fala, né, de acordo com o contexto, o avanço da medicina é responsável pelo aumento da expectativa de vida. Sim, a medicina traz aí uma possibilidade de um aumento da expectativa de vida, com medicamentos, vacinas, tratamentos. E muitas pessoas portadoras de genes, né, portadores de genes que causam doenças graves. Então, nesse caso, podemos dizer que a medicina vai contra a seleção natural, porque ela favorece seres que teoricamente não seriam selecionados. Então, vai contra a seleção natural, favorecendo a permanência da espécie humana. E para fechar, gostaria de discutir com vocês essa imagem aqui. Seleção de bactérias, seleção aí de bactérias resistentes. Isso aqui é muito abordado nas questões. Então veja, temos aqui bactérias, uma população de bactérias amarelas, mas observe que existem bactérias diferentes. Já existem bactérias diferentes aqui. Quando a gente faz uso de um antibiótico, o que acontece? Inicialmente o antibiótico vai matar aquelas bactérias que são mais suscetíveis, que são menos resistentes. E se eu, de repente, falar, puxa, já estou me sentindo melhor, vou parar de tomar esse antibiótico. O que acontece? Mais ou menos a gente pode chutar aí que 99% das bactérias morreram e por isso eu já me sinto bem. Mas se eu parar de tomar um antibiótico, não tomar de acordo com a prescrição médica, pode ser que aquele pouquinho, aquele 1% de bactérias sobreviventes, as mais resistentes, elas possam se reproduzir. E aí, quando eu resolvo tomar o antibiótico novamente, porque a doença volta, não adianta aquele antibiótico mais, eu preciso ir atrás de um antibiótico mais forte. Sabe qual é o problema? Pode ser que em algum momento não exista esse antibiótico mais forte. Então, por isso, o antibiótico ele é um medicamento que deve ser feito uso com muita responsabilidade. Se o médico falar que é por 7 dias que você deve tomar a cada 12 horas, faça o uso correto, já que você sabe, então, que o antibiótico não torna a bactéria resistente. O antibiótico ele atua como um fator de seleção. Um antibiótico, quando você usa um inseticida para matar inseto,
Inicialmente você mata os que são mais suscetíveis e acaba selecionando aqueles que já existem, mas que de alguma maneira são mais resistentes. Então, o antibiótico, o inseticida, ele não torna o inseto, não torna a bactéria mais resistente, mas ele atua como um fator de seleção. Beleza? Com essa ideia, então, toma cuidado aí nos exercícios que tem muita pegadinha envolvendo isso. E aí as bactérias mais resistentes, elas tendem a se reproduzir, aumentando a sua população. Beleza, gente? Encerramos assim mais uma aula. Tudo de bom para vocês.